Ei pessoal, bem-vindos a uma série da Academia da Mineração e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre QAQC. Sei que a rotina de todo mundo é muito corrida, então por isso eu vim aqui falar com vocês sobre pequenos assuntos que vocês podem ir consumindo aí no decorrer do dia. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é o QAQC, o que são ferramentas de controle, quais são as principais ferramentas de controle, branco, padrões, duplicatas, e entender que QAQC é uma metodologia que pode ser aplicada a tudo. Eu sou Marcela Tainã e vocês estão na Academia da Mineração. Primeira coisa muito importante da gente entender sobre QAQC é que são duas siglas, o QA e o QC. E que nós podemos ter QA e não ter QC, e existem alguns casos em que existe o QC, pelo menos na presença de controles, que se configuram como existência de controles, mas nós não temos o QA bem estruturado. Ok, e o que é então QA, QC? Bom, a partir dessa definição, o que a gente pode entender? Que o QA é aquele momento de inspiração. É aquele momento em que nós analisamos o projeto, analisamos o processo, vemos em que etapa nós estamos da cadeia e definimos uma melhor forma de executar alguma atividade. Essa melhor forma, ela tem que passar também por algo que nós falamos que deve ser execuível. Então não é o melhor, é o melhor e possível de ser executado. Além disso, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de questões que envolvem dinheiro. Então é muito importante que seja o melhor, o execuível e o que pode ser pago, ok? Existe uma relação entre o custo-benefício em melhoria de processo, retorno financeiro e a questão do gasto que a gente precisa ter em relação a isso. Então vamos lá. O QAQC, quando a gente quebra a sigla e olha só para o QA, nessa etapa de mapeamento de processo, se configura como um momento de definição de processos. Escrever procedimentos, revisar procedimentos. Já no QA, a gente define quais ferramentas de controle, que vai ser um vídeo à parte, que eu vou explicar isso melhor para vocês, nós vamos utilizar no processo. Além disso, nós já definimos os primeiros limites de controle que nós vamos usar no QC, antes do QC começar a entrar em rotina. Então, o QA a gente pode configurar num primeiro momento, resumindo, e na prática, como o momento em que eu entendo o processo, entendo as pessoas, defino os procedimentos e treino a equipe para que aquilo seja executado da forma como eu propus. Bom, se o QA é inspiração, o QC é transpiração. Definidos os processos, definidos os procedimentos, entendido, isso tendo sido colocado em rotina, isso tendo sido validado, nós vamos começar a olhar os resultados das ferramentas de controle que foram inseridas no processo e ver se o processo está dentro dos limites. Caso estejam ocorrendo processos que estão fora dos limites de aceitação e que precisam ser revistos, nós vamos entrar numa fase de análise de dados do QC e redefinição de limites. Caso os limites estejam aderentes, nós já vamos começar a trabalhar com os erros pontuais e que nós precisamos atuar também, ok? Nós precisamos entender que mesmo um processo controlado precisa ser verificado. Então, o QC é ação, é usar as ferramentas de controle para melhorar o processo, para entender o processo e para atuar sobre ele. Espero que vocês estejam gostando. No próximo vídeo nós vamos conversar sobre o que são essas ferramentas de controle.